muitos e muitos projetos sendo cancelados, muitos projetos sendo feitos sem resultados, e uma das causas era justamente a falta de planejamento. Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Tudo jóia? Vamos agora entrar na fase medir. Tá? Parabéns para você por ter sobrevivido a toda a fase definir e também o white belt que vocês fizeram, tá, gente? Parabéns. Eu sei que é muito conceito teórico e tem pouca prática no sentido de exercício, tá? Comparado às outras áreas, mas é necessário ter todo esse tipo de conhecimento para você começar a literalmente colocar a mão na massa, gente. Isso faz parte do planejamento de um projeto, tá? Eu não sei se você percebeu, mas tudo isso que a gente falou aqui, inclusive a parte de definir, ele é planejamento. Então eu não sei se vocês sabem disso, tá? Mas o fato que no passado não existia a fase definir, tá? Muito menos a fase de pré-definir, que não é formal, tá, gente, dentro do Lean Six Sigma. E por que não existia? Porque o pessoal não via muito valor em fazer esse planejamento que a gente fez junto com você, tá? E qual é a consequência disso? Muitos e muitos projetos sendo cancelados, muitos projetos sendo feitos sem resultados, e uma das causas era justamente a falta de planejamento. Tá legal? E, como sempre, em todo início de fase, eu gosto de colocar uma frase que tem um certo impacto e compartilhar isso com você. Bom, de acordo com John Calvin Maxwell, um escritor, tem uma frase aqui que de vez em quando eu lembro dela. Você pode medir um líder. Ou seja, a gente não está falando aqui de medição de processo, tá? Mas mensurando um pouco com relação ao desenvolvimento de um líder. Afinal de contas, você tem um perfil de líder, já que está fazendo esse treinamento de Black Belt. Você pode medir um líder pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre procura algo do próprio tamanho. Gente, isso tem tudo a ver com aquela questão que todo mundo já fala sobre a zona de conforto. Tá? Mas isso é muito claro, assim, gente. Os objetivos, os anseios que a gente tem na nossa vida, né, as expectativas, é muito baseado no que a gente acredita que nós merecemos. Então, essa frase, ela fala muito essa questão de você, se você não sair da zona de conforto, você vai estar fazendo aquilo que está no seu ambiente e é aquilo que você vai se tornar. Você não vai crescer com o tempo, tá bom? E para crescer, gente, não tem segredo. Todo mundo já sabe disso. É se expor, é se arriscar, é fazer coisas diferentes. E aí você consegue, né, buscando inclusive algo acima do seu tamanho, você consegue crescer junto com o que você está buscando. Tá certo? Então, isso tem muito a ver, tá, com o que eu acredito. E se você quer ser um líder, um gerente de uma equipe de 2 pessoas, você vai ser um líder, um gerente de uma equipe de 2 pessoas. Agora, se você buscar algo a mais, se você buscar liderar um time inteiro, né, e não só a parte operacional, mas por que não liderar outros gerentes, aí você vai ter que crescer como ser humano, tá bom? É isso. Legal. O que é que nós temos aqui nessa fase medir, gente? Olha a quantidade de coisa que a gente tem aqui, tá? Não necessariamente tudo aqui é obrigatório estar na sequência, tá legal? O que é importante aqui em termos de sequência? Primeiro, identificar as fontes de variação. Isso é essencial para começar a fase de um projeto, tá? Na fase medir. Depois que a gente identifica essas fontes, a gente vai priorizá-las. Abre parênteses. Se necessário. Fecha parênteses. Tá? Eu vou falar mais sobre isso. Bom, depois que eu priorizo, né, identifico as minhas fontes, eu vou agora fazer um plano de coleta de dados, porque eu já tenho uma lista e agora eu preciso coletar os dados. Tá legal? Depois que eu coleto os dados, ou durante a coleta de dados, tá? A gente discute muito sobre o sistema de medição. Tá legal?
Esse é um tópico, inclusive, é um treinamento à parte que eu estou encaixando ele aqui, porque ele é um ambiente que ele mais se encaixa, mais se enquadra, tá? Fase medir. Eu poderia ter a necessidade de usar o MSA dentro da fase medir? Poderia, mas é menos comum. Tá? Quando eu falar sobre o MSA, você vai entender. Tá? Uma coisa que está muito associada depois que você faz as medições é medir a capacidade do processo atual. Então, um pouco do que você já mediu lá na fase definir com relação ao KPI do projeto e agora as medições das variáveis, você vai ter que fazer análise de capabilidade, tá certo? É mandatório? Em algum momento aqui é, porque a capabilidade vai lhe dizer o quão bom ou o quão ruim está o processo que você quer melhorar. Então, esse é um item mandatório. Nós vamos ver agora o primeiro item, que é identificar as fontes de variação, em que, associando ao nosso estudo de caso, tá? Vamos só lembrar o estudo de caso que a gente fez até o momento, gente, lá na fase definir, a gente basicamente fez o contrato do projeto. É isso que é o resumo da fase definir, tá? Fez a fase definir, que é o contrato do projeto, e pegou a aprovação da liderança. Agora, a gente vai trabalhar propriamente sobre o projeto e a primeira coisa que a gente vai fazer é identificar fontes de variação. Primeiro item desse tópico aqui, a gente vai ver no estudo de caso o mapa do processo, tá? Que eu vou começar a falar para você aqui do estudo de caso, certo? Antes de iniciar o mapa do processo aqui, gente, por favor, não se assuste com a complexidade desse processo. Tá legal? Lembre-se que eu peguei um caso crítico aqui, complexo, para que possa se enquadrar em qualquer situação. Mas, na sua realidade, vai ser um outro processo. Tá legal? De novo, não se preocupe com a complexidade. Ah, eu não entendo algumas partes desse processo. Não tem nenhum problema, gente. Nessa etapa agora, não tem problema nenhum. Tá legal? Quando eu comecei a fazer um projeto parecido com esse, tá, gente? Lembrando que esse é um projeto fictício, mas é baseado num projeto real, eu me senti do mesmo jeito, tá? Totalmente perdido no começo. Isso faz parte. Então, eu vou descrever aqui rapidamente o processo para que vocês entendam o que eu fiz e depois a gente vai ver o material teórico para saber como fazer esse mapa do processo. E não só como, mas também entender por quê, tá? E outras coisas mais. Vamos aqui, gente, entender rapidamente o processo. O início, tá? Lembrando que é o processo de fabricação do pellet, tá? Lembre-se disso, que é a fabricação das bolinhas de plástico lá, que é feito por indústria petroquímica, tá legal? Então, tudo começa lá na Petrobras, gente, quando a gente recebe da Petrobras o nafta, certo? Acontece uma purificação, depois vem um processo de destilação, craqueamento. Zé, que coisa maluca é essa? Não se preocupe com isso. Eu quero só que você siga comigo o processo. Tá dentro da especificação? Isso é importante, tá? Beleza. Se está dentro da especificação, vai para o processo de síntese. Se não, reprocessa tudo de novo e depois vai para o síntese. Legal? Depois da síntese, tem a produção do que eles chamam de EDC. Aquece esse produto, adiciona o cloro eletrolítico, tá? Só para efeito de curiosidade, gente. Esse cloro eletrolítico, na vida real, ele vem de uma outra planta petroquímica. Gigantesca, inclusive. Tá? Então, ela vem para cá. Aí acontece a produção do VCM. Está dentro da especificação? Não, reprocessa. Está dentro da especificação, faz a polimerização do PVC. Tá? Legal. Como é que está o tamanho? Gente, só uma curiosidade também, tá? Essa polimerização aqui é feita pelos reatores. Tá? Reatores gigantescos que tem no polo petroquímico de vários lugares aí no Brasil, certo? É uma panela de pressão violenta, tá, gente? Mas quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, né? E aí, depois que é feita a polimerização, aparece os pellets. Como é que tá o tamanho? Não tá legal, não. Vamos ajustar. Beleza. Na verdade, o tamanho não é nem do pellet ainda, desculpa. É do pó. Tá? Aí, nós temos a secagem do PVC em pó. Tá legal? Como é que tá a secagem? Tá ok? Né? Se não tiver ok, seca novamente, tá? Se tiver, prepara o que?
a mistura. Desculpa, gente. Se a secagem está ok, prepara a mistura com aditivos. Se a secagem está não ok, nova secagem. Tá? Então, tem alguma coisa errada aqui, viu, gente? Deixa eu pensar aqui junto com vocês. Se a secagem está ok, faz nova secagem. Já sei. Essa setinha aqui, gente, que é para cima, tá? Nova secagem, você sobe em vez de descer. Porque essa secagem não tá ok, você seca novamente, depois você vai e prepara a mistura com aditivos, tá? Beleza. Depois que eu faço a preparação da mistura com aditivos, eu olho agora se a umidade do pó junto com o aditivo está ok. Note, gente, que eu estou falando várias coisas aqui relacionadas à água ou umidade, tá vendo? Isso tem alguma coisa a ver com o nosso projeto, gente? Tá legal? Beleza. Se a umidade está ok, realiza a mistura. Tá? Se não está ok, aí, de novo, a setinha aqui está invertida. Unidade de aditivo ok? Não. Seca aditivos, está certo, depois realiza a mistura. Esse processo já está certo aqui. Legal. Realiza a mistura, acontece depois da mistura a extração e resfriamento, e aí forma o pelletzinho, que é o assunto, né? Que é o produto que a gente vende para o cliente final. Que não é nem cliente final, desculpa. Que vende para outras empresas. Essas empresas vão pegar esse pellet e vão fabricar vários plásticos diferentes. Isso aqui é um exemplo. Tá bom? Isso aqui eu acho que é PVC. Outra curiosidade para vocês, tá, gente? Se vocês olharem aqui embaixo, é possível ver o tipo de plástico, tá? Isso aqui tá escrito como... Aqui não tá dizendo, inclusive, tá? Isso aqui é made in China. Mas em algum lugar aqui ele fala se é PE ou PP. Pelo menos no Brasil é obrigatório, tá? Informar isso. Então aqui já não é obrigatório. Mas como ele é rígido, a probabilidade de ser PP é muito grande comparado com PE. Tá bom? Bom, temos aqui o pellet. Depois, eu vou ter que armazenar isso em silos. Né? São colunas gigantescas que você vê no polo petroquímico. Acontece o ensacamento, ou seja, às vezes é um saco pequeno de 50 quilos, às vezes é um saco gigantesco de 400 quilos. Vai para a fábrica, tá? Esses 400 quilos a gente chama de bags, tá? Ele vai para o armazém da fábrica. Depois que ele está lá na fábrica, ele vai ser enviado via caminhão, né, por CDDs, Centro de Distribuição Direta. Acontece lá a estocagem do produto dentro do CDD, depois envia para o cliente e o cliente armazena o produto no estoque dele, no armazém dele. Pessoal, isso aqui foi um estudo de caso, tá? Olha a quantidade de informação que a gente obteve. Mas só uns detalhes aqui para a gente associar com a fase anterior. Por que eu comecei e terminei dessa forma, gente, o meu mapa do processo? Você lembra? Quando a gente fala da fase definir? Quem foi que definiu essa fase inicial e início e fim? Foi eu que defini, gente? Porque eu sou o Black Belt, eu defino onde começa, onde termina? Pensa um pouco. Não, gente. Isso está associado com o escopo de atuação do projeto, onde foi definido, usando inclusive até o CIPOC, depois do CIPOC usou como base para definir o escopo que está lá no contrato do projeto, onde eu precisaria incorporar, né, a área para eu poder estudar o meu processo, o meu problema, desde o recebimento da matéria-prima até a estocagem do produto no cliente. Tá? Se você para pensar, isso é uma coisa meio inusitada, porque dificilmente a gente inspeciona e coloca dentro de um projeto o estoque do cliente, né? O espaço físico. Mas nesse caso, teve que colocar. Porque a gente percebe que dentro do armazém do cliente pode ter umidade e pode ter gerado problema de umidade no produto. Então, pessoal, isso não foi eu que decidi. O próprio processo e as características do problema fizeram com que a gente chegasse à conclusão que a gente tinha que considerar esse início e fim. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? Eu vou falar mais sobre isso, mas notem que a gente é induzido a definir as coisas pela própria realidade do processo e do problema que a gente está investigando. Tá bom?
E é isso, gente. Nos próximos vídeos, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o que é esse bendito mapa do processo, tá? E vou explicar um pouco mais alguns detalhes. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.